Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Vibrações Podcast. Eu sou Jailma Barbosa. Estamos juntos para a gente conversar mais um pouquinho sobre como aliviar as nossas dores da alma. A gente vai falar de tempo. E aí? O que é que você tem aprendido com a sua vida? Nessa espera que você tem para que algo seja melhor. Para que algo seja resolvido na sua vida, para que você tenha um melhor emprego, para que você tenha uma melhor comida na sua mesa, para que você tenha melhores conquistas. Vamos conversar com Verônica Cordeiro, que é terapeuta, está aqui no nosso podcast mais uma vez. Bem-vinda, Verônica. Gratidão, Jailma. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, todos vocês. Verônica, faz um tempo, até quem acompanha nossos podcasts, de um podcast para cá, né? Faz um tempo que a gente não se encontra. De fato. E neste tempo, muitas lições aprendidas, muitas experiências. Muitas intensidades, na realidade, né, Jailma? Eu acho que não só para individuais, as intensidades não estão só individuais, elas estão, assim, a nível coletivo. Então, sim, o mundo está dando uma limpeza, uma mudada, uma coisa mais diferente. Então, sim, muitas mudanças, muitas coisas diferentes e muitas intensidades estão surgindo, estão sendo afloradas. O nosso podcast meio que traz, Verônica, até como se fosse um contexto histórico. Daqui a 10 anos, quando esse áudio estiver sendo ouvido, vão dizer, poxa, naquela época era isso que essas pessoas sentiam, que esses seres humaninhos tratavam. De fato, estamos ainda em uma pandemia, né? Estamos, de fato, aí com muitos detalhes afetados na nossa vida pessoal, desde quem perdeu o emprego, desde a quem ganhou o emprego, né? Viu na pandemia uma oportunidade de melhorar, e desde nossas dores sentimentais de quem convive ali no seu seio familiar ou de quem está com a distância porque não pode abraçar os seus. Então, é mundo, de fato, hoje, em 2021, nós vivemos essas dores e é como se a gente visse, né, Verônica, que cuidar de si, a alma está precisando muito de atenção, né? Sempre precisou, mas agora a gente está dando conta de quanto precisa, né? Essa pandemia, Jailma, ela veio trazer uma coisa bem interessante, que chama-se percepção, tá? Então, a gente está tendo uma percepção de tudo. E uma das coisas que está sendo muito, muito enfatizado e muito intenso chama-se tempo. A gente percebeu que a gente não tem, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que você não pode perder uma coisa que você nunca teve. Uhum. Então, se a gente colocar isso, contextualizar em questão de tempo, como é que a gente vai perder tempo se a gente nunca tem tempo? Então, a gente nunca tem tempo para algo do futuro ou algo presente. Mas será que você perdeu tempo pensando isso? Então, a gente pode começar a analisar essa questão de que o que você tem hoje é o agora. Então, pegando o gancho que você falou lá atrás, as pessoas quando vão escutar isso daqui a 10, 20 anos, vai ser muito interessante porque a gente está fazendo história. Então, hoje, algumas pessoas podem não gostar muito lá do colégio, questão de história, é chato e tal. Mas a gente precisa desses registros para gerações futuras. Porque se entende, nessa sociedade que a gente vive hoje, que tem uma sociedade futura. Vai haver descendente, vai ter alguém depois da gente. Então, a gente precisa deixar isso registrado. Porém, até onde a gente vai fazer parte da história? Então, a gente não pode se prender só a como vai ser daqui a 20 anos. Como vai ser há 10 anos? A gente faz um mínimo de planejamento. A gente se planeja para saber se organizar, porque a gente vive numa sociedade muito... Como é que eu posso verbalizar de uma forma que todo mundo entenda? Sabe aquele freiozinho de burro, assim, aquela coisinha assim de lado que as pessoas não enxergam? Uhum. A gente vive muito nisso, que a gente tem que ter para ser. E esse período de pandemia, esse período de reclusão, trouxe muito para a gente que a gente tem que ser. E por isso que está sendo doloroso, está sendo difícil, que a gente não tem esse hábito. Uhum. Então, a gente tem que usar o tempo que a gente tem, que é o agora. Esse momento agora, o hoje, o momento que você está ouvindo isso aqui agora. Então, se você está ouvindo isso aqui agora, não é querendo assustar, mas você não sabe qual é o minuto seguinte que vai acontecer. E muito menos você tem que dar total atenção ao que passou. Então, o agora é esse momento agora que você tem para
entender o que acontece com você, respeitar o seu corpo, respeitar a sua mente, respeitar as suas emoções. Nós mulheres, a gente é uma bomba de hormônio. Nossa. Então, quer chorar, chora. Sabe? Quer sorrir, sorri. Quer elogiar alguém, não perde tempo. Sabe? Então, o que é que a gente tem aí hoje de facilidade? Rede social. A gente não pode estar tocando nas pessoas, mas a gente pode estar usando, canalizando para uma coisa boa. Vocês, assim, que me conhecem, que são mais próximos, sabem. Eu não canso, eu nunca canso de dizer o quanto eu amo as pessoas. Então, o quanto essa pessoa é importante para mim. A Jailma sabe disso. Ela sabe o quanto ela é importante para mim. Eu tenho a sorte de saber disso. Ah, você não tem a coragem de verbalizar, você não tem a coragem de socializar o seu sentimento? Reconheça. Tenha a percepção que você tem isso. E se vier a culpa, tente entender por que essa culpa. Não se culpe por ser. Então, esse período pandêmico trouxe muito essa questão do perceber. Perceber que a gente não tem futuro, perceber que a gente tem um passado, mas que a gente não vive nele. Perceber que a gente tem o agora, perceber que a gente é um ser. Perceber que nós somos. Perceber que nós sentimos e respeitar. Porque quando a gente começa a fazer essa projeção e esse treino pra gente, se torna assim, ó, um hábito para o outro. Então, quando você se respeita, respeitar o outro vira uma coisa extremamente fácil. O que seria mais desafiador, vamos dizer assim, é você ter noção, você ter essa percepção de quem é você E é por isso que e o dói. outro não ter. Então, por isso que tem que estar com muita convicção do que você é, para que você não se abale pelo que o outro diz ou não que você seja, né? É isso, e isso é um treinozinho diário também, né? Isso é vida. De fato. Apenas, tá, gente? Apenas. Isso é vida. Mas a questão é, você não trazer os fatores externos num tamanho que eles não sejam, tá? Uhum. Então, o fator externo vai estar sempre te preparando para a vida. Então, você sair de casa e levar uma topada, você vai entender que aquele lugar que você levou a topada, você não passa mais. Então, você tá precavida. Ah, aquilo foi uma coisa ruim? Não, foi uma coisa boa. Ah, a topada doeu, lógico, mas aí você aprende a não levar outra topada daquela. Uhum. Então, os fatores externos, eles vêm com um valor, vêm com um peso, vêm com uma medida. Então, vamos lá. O que vem de fora vem de 0 a 10. Ah, a topada doeu 5, a próxima topada não dói 2. Então, a ideia é que você aprenda com o que vem de fora. Uhum. E não que se abata com o que vem de fora. Então, aí vem a questão do respeito de novo. Levou a topada, doeu o dedinho, respeita o tempo de sarar o dedinho para calçar um sapato mais fechado, para usar uma coisa. Quando respeitar esse tempo e ele sarar, você vai lá e usa de novo e vai para a vida e não leva outra topada. Os sentimentos também são assim. Uhum. O que as pessoas falam, palavras ferem mais do que uma topada. Já diz uma música aí, né, do joelho ralado, alguma coisa desse tipo. Mas a questão da gente ter se abalar por palavras é muito mais forte do que a gente se abalar fisicamente, porque o corpo a gente vê cicatrizando. E as palavras deixam feridas na alma que são bem mais complicadas de se cuidar. Mas que, quando curadas, te dão uma força, que é aquela famosa força que o povo faz. Não, você é forte. Você é forte. Eu, particularmente, me irritava quando as pessoas diziam isso. Ah, você é foda. Eu digo, vem passar o que eu tô passando. Vem viver, vem cá. Vem viver. Mas tudo que eu vivi antes me preparou para o que eu sinto hoje. Então, eu sou muito grata a tudo que se passou antes para o que vem. Então, lembra daquela questão, Jailma, que a gente já conversou em off várias vezes? O semear. Então, é aquela questão da gente estar plantando e muitas vezes a gente nem sabe que está plantando. Quando menos espera, a gente já está colhendo os frutos. Tá colhendo. E não se surpreender porque tá colhendo aquilo, né? Ser grato. Merecedor. E sabe que é merecimento, né? É completamente merecedora do que está semeando. Uhum. Então, é cuidar da sementezinha, é cuidar daquele adubo, é cuidar daquele momento. Ah, alguém te feriu ali? Cuida só para que a semente não morra, para que ela continue germinando, porque ela vai germinar. Porque o que você está depositando ali é amor. E o que a pessoa traz para você é aprendizado.
Uhum. Uma coisa muito importante também, uma frase que eu costumo muito usar e que eu amo, chama-se: água demais mata a planta. Então, alguém pode vir com um excesso de coisa para você que você está achando que é boa, mas pode não ser saudável. Uhum. Então, quando você aprende, você entende que faz, não, já deu, eu não preciso mais. Isso vem com palavras, isso vem com sentimentos, isso vem... Ah, Verônica, você pode estar dizendo, é um controle que você tem? Não, é vida. É você saber o que é bom para você, o que você usar positivamente, a palavra não. A gente vai aí tocar num ponto, Verônica, chamado inteligência emocional. E é muito difícil a gente despertar para essa inteligência, porque nós não fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para trabalhar, para ser uma boa esposa ou enfim, os homens que estiverem nos ouvindo também sabem, provedor de família e por aí vai, tantas outras da nossa geração, vamos dizer assim, né? Receitinha de bolo, né? Receitinha de bolo. Receitinha de bolo. E na escola a gente aprendeu muita coisa, mas não tinha nenhuma matéria chamada inteligência emocional. E hoje a gente tem que pagar cursos para, para esse despertar. Então, assim, um futuro que chegou é esse e a gente precisa trabalhar isso. Eu confesso a você que eu mesma não sei avaliar se eu tenho inteligência emocional. Acredito que muitas vezes a minha nota é -0. Sabe? Então, assim, acredito que em muitas situações zerei. Não tem. E em outras eu acho que eu fecho prova. Eu acho que tiro 10, mas é um equilíbrio, mas eu queria muito que a gente tocasse nesse assunto, porque é desafiador alguém olhar para você e dizer, cara, você precisa ter inteligência emocional. E como é que tem? Como é que adquire? Vamos lá. Inteligência emocional todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo é inteligente. Sabe aquela história de sol brilha para todo mundo? O sol tá brilhando igual para todo mundo. O que é que você vai fazer com ele é que é diferente. Então, o que você faz com o que você tem de conhecimento é que faz a diferença. Então, vamos lá. Pagar curso para aprender a viver, não é que eu seja contra. É que eles te dão gatilhos que você não entendia antes. Uhum. Isso aqui, não sabia que isso aqui existia. Mas do que é que vai adiantar você pagar um curso de inteligência emocional para trabalhar a sua inteligência e não sair do lugar? Então, você tem que aprender, por exemplo... Vamos lá, eu já determinando. Tem que aprender, não é bem por aí. Mas o que você deveria fazer com o termo inteligência emocional é o que eu faço com a minha inteligência emocional? Porque eu já tenho. Então, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, terapeuta integrativo, todos os nomes que tem, todo mundo leva para uma questão só, o ser humano. Ponto. Todo mundo quer entender a cabeça do ser humano, que até hoje está lá. Tem o famoso ditado, nem Freud explica? Pronto, aí você tira. Se todo mundo parar para pensar que essas pessoas estudaram para te dar um gatilho, é mais fácil você entender. Por quê? Essas pessoas não vão abrir portas para você. Nenhum terapeuta vai abrir porta e dizer, vá por aqui e siga que é o melhor caminho. O que é que a gente faz? A gente faz, olha, tem porta 1, 2, 3, 4 e 5. Segundo sua inteligência emocional, se a gente quiser usar esse termo. Segundo sua intuição, segundo seu coração, segundo o que você sente. Qual caminho você quer seguir? O que tem são esses. Muitas vezes as pessoas não veem os caminhos. Então, a inteligência emocional, ela vem, ela chega como um indicador. Olha, eu não tô vendo saída. Outro termo. Eu tô olhando pro fim do túnel e tô vendo uma luz, mas no fim é o trem. Você não vai. Então, a inteligência emocional mostra a você que aquela luz no fim do túnel não é o trem. É uma coisa que você está vendo que você pode pontuar, você pode chegar. Usar a racionalidade a seu favor. Então, porque tudo precisa de um equilíbrio. Quando você jogou pra gente agora, eu sou 0 em um, 10 em outro, na realidade você tem que trazer isso para um equilíbrio. E você pode ser 10 em tudo. Mas veja, isso é uma crença. Lembra da questão da receitinha de bolo? Isso é uma crença. Você cresceu que você tem que tirar 10 para ser boa. Se você tirar 9 é mais ou menos. Se você tirar 5, tá ruim. Se você tirar 0, horrível. Quantas vezes eu já chorei porque foi 9,9? Por que o professor não me deu 1/10 a mais? Eu vou fechar com 10. Gente, E por aí vai, é né? a maior prova. É a maior prova.
E que a gente está tratando, a gente está dentro de um sistema muito receitinha de bolo. Uhum. Sabe? É aquela questão que eu falei um pouquinho mais atrás. É o você ter e não ser. Então, por que que dói trabalhar com inteligência emocional? Dói trabalhar com a parte energética? Dói trabalhar com seus traumas, com suas coisas que você viveu na sua infância? Porque você não é educado para isso. Tá? Uhum. Vamos abrir um parêntese aqui, que muita gente deve estar passando por essa situação, mas que possa chegar a ficar claro, né? Para entender mais ou menos o que a gente está tentando dizer. Na cultura indiana, quando uma criança nasce, nasceu. Ok. Entre aspas, não fez mais do que a sua obrigação, nasceu, pronto. Quando morre, se faz festa. É o oposto da sociedade que a gente vive. Uhum. Quando nasce, tem até agora as festinhas temáticas, né? De mês a mês, você vai... Quando morre, é um sofrimento. Quando morre, é uma despedida. Quando morre, é um buraco que fica. Por que que se tem essa concepção diferente de cultura? Eles entendem que quando você nasce, você já chega chorando. Você está preparado para vir para esse mundo. Você tem que se preparar para se adaptar a viver. Quando você morre, você vai para um lugar, você voltou para casa, independente de crença, tá? Uhum. Você voltou para casa. A gente aqui não. O médico ainda vai lá e pá, pá, bate para acordar, acorda que não chorou. Tá? Nada com a questão da técnica do pessoal de pediatria, tá, gente? Nada a ver. Do obstetra, nada a ver. Mas você traz essa criança para o mundo de uma forma traumática. Se conviver num ambiente que for traumático, ela já cresce numa situação de tentar entender de forma turva o seu caminho. Ela é abafada para não sentir, ela é abafada para ter. Então você vai. Ter, seja material, ter atenção, ter algo que for. Então ela vai sempre ter, querer ter. Uhum. E aí vai crescendo. Quando morre, ai meu Deus, era uma pessoa tão boa, fez tão bem, tal, e fica um vazio. É a receita do bolo. É nascer, crescer, desenvolver, ter e morrer. E ter o que deixar. Então, essa sociedade, ela está se desfragmentando e é por isso que está doendo. É por isso que as pessoas estão entendendo de, não é isso. Vida não é isso. Vida é ser. É eu como indivíduo. Tem hora que você está passando pela vida, você não está vivendo. Então, quando a pessoa se dá conta disso, é desesperador. É, É como se você tivesse exatamente. se dado conta de um estranho na hora que você olha pro espelho. Até nesse momento pode ter pessoas que de repente disseram, poxa, já tem aí 1 ano e meio de pandemia, sabe assim, e que muitas vezes só restou ficar olhando de fato as nuvens passarem, né? Uhum. Porque a gente está falando com infinitas realidades, ou ficou só esperando a pandemia passar, mesmo você tendo os sinais vitais possíveis e enfim, mas só não teve força. Assim, só não teve algum gatilho dentro de si para buscar uma melhoria, né? O que a gente pode analisar também, Jaima, que esse período pandêmico trouxe, foi a questão de você ter, se for parar para uma simbologia do que ele trouxe. Essa doença afeta muito a parte respiratória. Para você ser como corpo, você precisa de oxigênio. Então, veio algo que tirou o básico para se sobreviver, É. para você olhar para as outras coisas. E de fato, eu digo como testemunha, Sim. tudo que eu desejava era respirar, sem a ajuda de aparelhos, quando eu estava nesse processo de UTI, né, Uhum. com o Covid-19. Então, a minha oração era pela respiração. E a festa que foi na UTI, quando eu né, Tirou o quando aparelho. retirou o oxigênio, assim, quando eu respirei sem a ajuda do suporte, assim, foi incrível. Eu não conseguia respirar fundo, gente, porque até hoje eu ainda não consigo ter aquela respiração profunda, normal. Eu consigo respirar fundo,
Mas não é tão No profundo. limite. No limite. Tá no rasinho. Tá no rasinho. Mas o que eu já respiro hoje, obrigada, Senhor. Com certeza. Então, assim, era desesperador querer respirar. E não ter como, sabe? Não tinha como. E você parar para analisar que um vírus trouxe essa forma de percepção. Uhum, Você faz isso da hora que você acorda. Da hora que você nasce. Você uhum. abre o olho assim, a primeira coisa que você faz é, eita, aí vai tentar espreguiçar o corpo, vai tentar esticar, vai alongar, alguns vão se alimentar, outros vão praticar exercício, outros vão contemplar o sol, né? E aí um parênteses para minha mãe, que ela que faz isso, ela levanta, vai lá e contempla o sol. Então, tipo, cada um que tem o seu hábito ao levantar. Mas você não levanta se você não respirar. Gente, você não faz. Não levanta. Exato. E é tão profundo isso é para todos os dias. Quem estiver nos ouvindo a partir de agora, todos os dias dizer obrigada, Senhor, ou a gratidão ao universo, sua divindade, porque esse ar está entrando nos meus pulmões. Porque o fato de não respirar me fazia não andar, não levantar a mão, não fazer nada. É o oxigênio que joga toda a força, a energia dos nossos movimentos, e eu não estou dizendo isso como não é avaliação médica, é uma avaliação de vida. Não tinha oxigênio, então eu não tinha força para andar. E entenda, quando você não tem para mobilidade física, o que é que ficava em você? O pensamento. Uhum. Então é nessa hora que você traz para você quem era Jailma, o que Jailma fez até agora, qual foi o legado de Jailma. Então quando você começa a parar para analisar o que uma situação traz de positivo e de negativo, é uma percepção. É uma forma de você usar a sua inteligência emocional. Então todo mundo tem. Então algumas pessoas estão sofrendo e tá doendo mexer nela porque nunca tocou, nunca viu, nunca soube, nunca nem sequer teve contato. Então, isso é prejudicial. Isso sim. Mas, para isso, existem as pessoas que fizeram os cursos, pagam os cursos para fazer, para ajudar as outras pessoas. Então, sim, o profissional é necessário? Ele é. Porém, saiba que você tem. Aí lá vem a questão, você tem a força. Ele só vai despertar, né, no caso, né? Ele vai dar um direcionamento e... Ele vai mostrar o que você não vê. Uhum. Né? Na hora do olho do furacão, se você estiver no meio de um furacão, você não enxerga. Quem está de fora vê as possibilidades de você se salvar. Então, olha, se você for por ali, se você for por aqui, se você seguir em direção tal. Mas um terapeuta de responsabilidade, realmente, ele nunca vai dizer, você tem que fazer isso. Era o que a gente queria, sabia? No fim de tudo. Fácil! Quem que não quer uma outra pessoa fazendo as coisas Só por você tem que fazer assim. Tá bom, eu faço, eu obedeço. Garanto a você. É mais fácil ter uma pessoa que faça algo por você, chegar assim, chega mastigadinha, né? Como a mãe da gente dizia. Demais. Deixa chegar mastigadinho. Mas quando você tem a possibilidade de fazer por você mesmo, a sensação é muito melhor. A sensação A recompensa a sensação é de que além, você né? foi vitoriosa. Uhum. Independente dessas crenças, sabe? De ser 10, de ser 9, de ser 8. É o conseguir. É o saber que chegou lá. É o saber que estava no caminho certo. Aí lá vem as várias expressões. É saber que sua intuição estava correta. É saber que você seguiu sua intuição. É saber que Deus estava te guiando. É sentir essa presença de Deus perto de você. Então, existem várias formas de dizer que você é uma centelha divina e que você deu ouvido a essa centelha divina. Então, você tem um corpo, mas você é uma alma. Então, ok, vamos desmistificar agora. Se a gente tem alguma coisa, a gente tem um corpo. Porque nós somos alma. Então, o que é que a gente pede? Cuide do seu corpo, cuide do seu templo. Você, quando está com uma roupa suja, você tira, lava, né? E coloca ela de volta depois no armarinho. Então, o corpo é basicamente isso. Você não pode tirar o corpo. Então, cuida dele, se alimenta bem, faz exercício. Deixa ele numa forma plena para habitar essa alma. Porque você é uma alma. Então, quando a gente se dá conta do que a gente é difícil para o que você olha no espelho e faz, eu não sou. É profundo isso, né? É muito profundo. E é muito gostoso quando você se dá conta e caminha. Quando você... E tudo isso, gente, é vivência, né? É a experiência diária, né? Exato. Assim, e é a gente não ter aquela preocupação de
Em que momento que eu vou aplicar isso para minha vida? Tinha uma coisa que eu dizia assim, teve uma época que eu estava bem estudiosa da Bíblia e eu tinha aprendido entre as milhares de palestras que eu saía, nossa, eu preciso aprender sobre isso, tal, tal. Eu me colocava como eu precisava aprender. É que eu estava com uma linha de pensamento na época Necessária. específica para Necessária. algumas missões, né? E Necessária. aí dizia assim, não que eu dizia, meu Deus, por que as pessoas precisam tanto de milagre? Isso faz muitos anos, né, minha gente? Eu ainda uma pessoa sem saber o que é um milagre. E aí eu vi uma palavra muito forte que quando de fato eu precisei de um milagre, eu disse a ele, era melhor não precisar de um milagre. A pessoa dizia assim, não peça milagre a Deus, porque quando você tá, é meio que, se você está pedindo um milagre, é porque a sua causa, entre aspas, está tão impossível que a sua força e enfim, não cabe mais a você. Então o milagre é meio que isso, é você não tem o que você fazer. É você não esperar por ele. E aí, sabe, exatamente assim, essa linha do aprendizado foi, eu espero não precisar de milagres para que eu não tenha de que recorrer a isso. Pronto, não dá mais para eu fazer nada. Mas aí eu te compreendo. Entendeu a linha de pensamento? É muito complicado tentar explicar isso, mas era lá. isso. O que é que Jailma trouxe para a gente aqui? Jailma trouxe o milagre como uma compensação para algo ruim. Né? Então, eu estou passando por uma situação ruim e eu preciso de uma situação que, do ponto de vista lógico, não vai acontecer. Só se vier um milagre de fora para resolver isso aqui. Porque no meio lógico, as opções A, B e C não resolvem. Só que Jailma esqueceu que o milagre dela, ela está falando comigo agora. O milagre dela, ela está respirando normalmente falando comigo agora. E o milagre dela foi acordar hoje. Então, o milagre da vida, ele acontece todo momento. Todo momento. Aí, o milagre da vida é uma criança que nasce. Sim, mas um gatinho que nasce também. Então, quando você traz isso, o que então seria para a gente tirar de lição milagre é tudo isso que a gente está fazendo agora, nesse exato momento. Milagre é viver. É viver. E não o milagre é algo muito grandioso que eu não vou conseguir pontuar. Ele não é uma compensação. Ele não vai trazer para você algo que tá, tua situação é X, você tá vendo solução A, B e C que não são resolvíveis, e aí você faz só um milagre para resolver. E quando você olha para isso, para a vida assim, você, gente, é meio que mágico isso, mas sim, tudo flui, né? Mas as coisas vão fluindo de fato, porque parece que você deixou de jogar tanta força e canalizar tanta energia numa coisa só. Você assim, não pega um peso que não é seu. Então, você não acumula algo em você que não é seu. Então, quando você vê a vida de forma mágica, de forma lúdica, de forma presente, milagre, vida, é isso que você tem. Então, tudo começa a fluir. Um amigo até brincou comigo dizendo assim, eu falei isso pra ele olhou pra mim e fez, então quer dizer que todo lugar agora que eu for, eu vou ver um arco-íris, eu vou ver as pessoas brilhando, eu digo, não, provavelmente se seu gatinho vomitar, ele vai vomitar purpurina, não é por aí. Então, o que você vê é que você tem uma percepção de vida diferente de acordo com o que você tem. E, novamente, ter. E o que é que você tem além do seu corpo? O hoje. Se for para verbalizar que você tem algo. Você lembra da primeira frase que a gente começou lá atrás? Você não pode perder algo que você nunca teve. Então, vamos adquirir aí uma percepção de a vida presente, ela já é um milagre. Então, você começa a olhar o outro com mais compaixão. Você começa a olhar o outro com mais respeito. Porque você está se espelhando. E pode ser que a gente, com isso, gere aquela camada de amor que a gente tanto queria, né? A gente queria tanto as palavras de gentileza, como diz Marisa Monte. Só ficou no muro. Tristeza e tinta fresca, apagaram as palavras de gentileza. Enfim, a gente quer tanto que as pessoas sejam gentis conosco. E a gente tem que entender que a gente é muito reflexo também, que a gente é muito... A gente pode ser reflexo, a gente pode ser espelho. Você é o que, Amanda? A gente pode receber
Tipo, tem pessoas que só passam por você de cara feia e talvez, se você já vier com um sorrisozinho, Já a vai mudar pessoa o dia. já vai desarmando. Exato. E são os detalhes da nossa vivência diária, da simplicidade diária, né, Verônica? Assim, Viver. As pessoas costumam dizer que viver é complicado, mas viver é simples. Uhum. Sabe? Viver é simples. Basta a gente entender que simplicidade é essa. E quando vier uma complexidade, a gente também saber como lidar. Então, a inteligência entra aí? Possivelmente. Mas eu não sei trabalhar isso. Procura um profissional responsável. Que ele abra os caminhos para que você entenda. Olha, a percepção é essa. Voa. Que eu sou muito a favor disso, e talvez por isso que um dia a gente se encontrou. Exato. Né? Mas eu acho que a ajuda profissional, no caso, eu consigo ver tudo isso, mas eu ainda não consigo praticar, ou eu preciso de alguém que me aconselhe, que me oriente, que me ajude, que me ouça. Sim. E tantas outras O que é coisas, diferente, né? Jailma, de você esperar a palavra de amor dos outros. Porque você é amor. Uhum. Você é magia. Você é natureza. Então você não tem que estar esperando isso dos outros. Você pode emanar de você. Então, quando você emana, sabe a história da árvore que cresce? Ela cresce sozinha, silenciosa, ela fica frondosa, ela fica linda, mas ela proporciona sombra. Então, o que tiver que agregar quando ela já estiver fazendo a sombra dela, vem chegando. Então, vai vir só para agregar. E quem você acha que vem para distorcer o ambiente, ele está vindo para ti. Quando eu digo assim, ele, gente, é a situação, tá? Essa situação, quando vem para distorcer. Aí você, não. Que coisa ruim, que coisa chata. Essa pessoa me feriu, essa pessoa disse isso. Essa pessoa está te alertando que você tem sentimentos. E o que é que você pode fazer com esses sentimentos? Então, agradeça essa pessoa. Sério, gente, agradece, sabe? Olha assim, eu sou grata. É muito engraçado, porque eu aprendi a ser grata por cada chute na bunda que eu levei. Sabe, cada não, cada porta fechada. Isso é evoluído, minha gente. Vocês não têm noção. Não é sim. Verônica, gente, olha, minha gente, essa menina, não sei não. É muita, olha, vê só, foi muito chute na bunda. Foi muito não na porta. Foi muita porta na cara. Foi muito, você não é capaz. Pra entender que eu era. Então, são coisas que se você souber converter, você vai entender que, não, peraí, se a pessoa tá dizendo tanto que eu não tenho, eu tenho. Eu vou atrás e procuro e acho. Então, sim, eu sou capaz. Sim, eu posso. E as palavras, tanto não que me deram, eu converti em tanto sim. Que hoje aparece tanto sim na minha vida que eu digo, oi? Tá vindo? Tá vindo. Os e aí sim chegam, né? Chega e a gente recebe com a mesma gratidão que a gente disse pra pessoa que trouxe e mostrou que a gente não ia conseguir. E aí a gente consegue. E aí fica aquela coisinha, sabe? O coraçãozinho aquecido que a gente consegue. E assim, gente, eu acho que fica de lição para todos nós a gratidão por tudo. A gente sempre acaba nessa palavra, né? A gratidão por tudo. Mas uma amiga minha, Verônica, Monja Coen. Amiga muito íntima, gente. Muito íntima. Nossa, muito. não, depois eu consegui uma live com ela, então. Genial, gente. Amiga. Fantástico. Ó, pra quem não assistiu a live ainda, por favor, procura A live lá. tá disponível no podcast, no Olha Vibrações. lá, Só gente. procurar Monja Coen. Procurem, vale muito a pena. Aê. As amiguinhas conversando é fantástico. E aí, é muito importante quando ela fala disso. A gente tá muito, 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 muito preocupado no que vem, que sociedade, que ser humano que nós nos tornamos, assim. Do que vai vir, o que vai vir. E o agora é tão bonito, é tão perfeito, o agora é tão incrível. Esse momento agora que nós estamos aqui uma diante da outra, nessa cabine de rádio, que você está aí do outro lado e na situação que você estiver, nesse momento, nos ouvindo ou nos assistindo. E é uma evolução tão grande, porque digamos que de um podcast para cá, muita coisa já mudou. Hoje já temos câmeras. Hoje a gente se arrumou mais um pouquinho. E hoje a gente usa máscara. Exato. Entendeu? Então, assim, tipo, mas isso tudo é tão precioso. Então, naquele dia em que a gente não usava máscara, em que a gente estava aqui se abraçando, fazendo foto, fazendo tanto vídeo, junta o tempo todo, a gente foi tão feliz e a gente aproveitou tanto aquilo ali,
que hoje a gente tem que estar aqui no maior distanciamento possível, nos maiores cuidados possíveis. Porque você volta para sua casa, você sabe a realidade que você tem na sua casa, e a gente tem que estar apaixonada uma pela outra com os olhares apenas, né? Com as boas palavras. Uhum. Mas esse agora é muito importante pra gente. Quem sabe lá na frente como é que a gente vai estar no nosso próximo encontro. Mas Monja falou muito isso na live que a gente fez, que era, gente, é agora, seja feliz pelo agora, seja grato pelo agora. Viva intensamente o agora com as responsabilidades possíveis. Mas aproveite, que é o que se tem agora. Né? Que é o resumo de tudo que a gente falou. Exatamente. Né? Até porque a gente hoje está de máscara, está distante, mas a gente está se entendendo como indivíduo. Está se entendendo como indivíduo. Você teve a Covid-19, tá aí, plena, linda, maravilhosa. Quem tá vendo aí na imagem pode olhar que ela tá um espetáculo cada vez mais. Ó, o milagre da vida, né? Cada vez mais. Eu tô ilesa. Não tive contato com a doença ainda. Que bênção, minha gente. Não tive contato com a doença ainda e nem pretendo ter. Então, continuo com os protocolos e aí a pessoa faz, máscara é ruim, máscara é isso. Máscara é linda, gente. Máscara salva vida. Salva vidas. Tá? É lindo. A gente até conversou aqui, né? Já disse a gente tá num distanciamento considerável. Quer tirar a máscara? Eu falei, não, se eu não vou mexer em time que tá ganhando, não. Eu tô me sentindo segura. Então, cuidem dos seus, cuidem de quem vocês amam. Sejam responsáveis com quem vocês amam e com vocês mesmos. Porque, tipo, a partir do momento que a gente usa uma máscara, higieniza uma mão, higieniza uma bancada. Foi tão lindinho hoje quando eu cheguei. Tava já eu limpando, gente, isso aqui. Então, eu achei isso de um cuidado, de um respeito tão magnífico, que se a gente tiver esse cuidado conosco, com os que estão em casa, com os com quem a gente trabalha, é algo que a gente pode perpetuar e gravar um podcast daqui a 10 anos falando disso aqui e dizendo, sobrevivemos. Estamos aqui para contar como que o mundo ficou depois da pandemia. Então, é o que a gente espera, é o que a gente pretende, é o que a gente quer. Que a gente, quando passar e tiver essa geração, a gente poder dizer a essa próxima geração o que aconteceu alguns anos depois, meses depois, quem sabe. Então, a gente não sabia nem que essa pandemia ia chegar. Então, a gente vai ter muita história para contar para as nossas gerações. Muito. Ai, Verônica, amo você sabe muito disso. É tão recíproco, você também sabe. Vamos deixar as redes sociais, os contatos. Verônica Cordeiro Terapeuta no Instagram, tá? Para quem quiser dar uma olhada, o telefone é o 99745-9218. Precisando, dá um toquezinho, chama lá de WhatsApp, diz qual é o problema, que a gente marca uma conversa gostosa, que a Jaima sabe como são as conversas. Eu estou... tava com muita saudade desse momento, vocês não têm noção. Quase um ano sem ver essa mulher. Foi bem, acho mais, hein? Foi mais, de fato. Mas a gente começa a fazer um contato, uma contagem de tempo com pandemia, aí dá mais. É verdade, dá mais. Prefixo 81, viu, gente? O telefone da Verônica aí, prefixo 81. Atualmente como registro de tempo atende na Clínica Siloé. Exatamente. Continuamos lá com algumas novidades para chegar. E dentro da Siloé agora nós temos o espaço Laços e Vivências, que é onde a gente está proporcionando cursos, onde a gente está proporcionando os atendimentos. Então, tem uma equipe de terapeutas aí bem legal que está trabalhando para quando a gente puder estar todo mundo mais junto, mais juntinho, mais fofinho, como eu costumo dizer, mais aconchegante. Aí a gente já vai ter os nossos cursos aí para frente. Então, o espaço continua sendo Clínica Siloé com todo amor e carinho. É só você conversar com a Verônica aí nas redes sociais, conversar no WhatsApp. Você que é daqui da região, gente, eu digo a você, se vai precisando de um amigo, entendeu? Você precisa desabafar, precisa tomar alguma decisão, deixa eu conversar um pouquinho antes com a Verônica para tentar entender. Esse é o nosso Vibrações Podcast, aqui pela Rádio Jornal Caruaru. Gratidão a todos, como sempre, pelo carinho de vocês que maratonam nos nossos podcasts. Vocês que gostam da nossa conversa, que a gente sempre tem por aqui. Eu aprendo muito, talvez vocês aí do outro lado ficam junto comigo. Essa já é uma doida, realmente, eu também penso isso. A gente aprende, pode ter certeza que a gente aprende muito. Estamos juntos, gente. Obrigada a todos. Até o próximo episódio. Como eu sempre digo por aqui, até sempre. Tchau, tchau.